E a ideia do vídeo de hoje é falar sobre a arte na construção da linguagem e como a gente pode traduzir, definir e transmitir elementos interiores através da arte. E às vezes a arte funciona muito mais como uma forma de linguagem do que a própria linguagem em si. Lembrando a ideia que eu sempre trago aqui, né, que a linguagem é algo que faz a conexão com o mundo, né, uma ponte com o mundo, é uma conexão do mundo interior para o mundo exterior. Na Idade Média é muito conhecido isso, né, e a gente tem se difundido bastante aqui no Brasil a ideia do trívio e do quadrívio, né? Se estuda primeiro o trívio, que é o livro do homem, né, que são as três artes liberais, com os três caminhos, né, trivium, e se estuda depois o quadrívio, que são as artes que estudam a natureza, né, as artes do número, e o número como essa lei da natureza, uma herança aí pitagórica. Quando você trabalha isso, primeiro o livro do ser humano, que é composto basicamente pela linguagem, o desenvolvimento da linguagem que se dá através da literatura, do desenvolvimento dessa literatura através de uma forma expositiva, narrativa e, né, de trazer uma ideia de convencimento no sentido em que eu apresento algo com as suas benesses e com os seus desafios, né, mas eu torno isso desejável. De certa forma, a retórica está tratando disso e está tratando de direcionar o nosso desejo. Para onde se direciona o nosso desejo? É disso que se trata a retórica. Na tradição escolástica se fala da vontade, mas se eu uso a vontade como palavra para definir o que eu quero, né, a minha direção, eu perco essa ideia do desejo, né, daquilo que me apraz. Então eu deixo o desejo no lugar de vontade, a vontade como algo que é mais forte, mais divino, né, algo mais alto em nós. Ok, vamos avançar um pouco nisso. Eu só posso estudar o quadrivium quando eu estudo o trivium. Então, a linguagem ela vai ser essencial para desenvolver o número, a ideia da mensuração, a ideia da natureza, tá? Os conceitos que vamos trabalhando nesses elementos vão todos se relacionar através dessa única e mesma ideia da linguagem. Uma vez que eu compreendo o meu mundo interior, eu consigo compreender o mundo que me rodeia. E quanto mais eu compreendo esse mundo que está fora, mais eu tenho uma compreensão daquilo que está dentro, porque, segundo um princípio pitagórico, nada que existe fora tudo que existe dentro também existe fora, né? E justamente como o semelhante, ele se relaciona com o semelhante, ele compreende o que é semelhante. Então, podemos conhecer o mundo externo porque, de alguma forma, ele se assemelha ao nosso mundo interior, tá? Então, primeiro ponto para a gente começar a nossa conversa de hoje. Então, para eu desenvolver uma linguagem que possa fazer essa ponte, eu preciso fazer todo um estudo, né, de entender exatamente aquilo que se passa, principalmente no que tange ao meu mundo emocional. É por isso que eu falo bastante aqui no canal sobre educação sentimental, né? E quando a gente estipula ou desenvolve uma linguagem que vai e se volta para esse mundo interior, de maneira a conhecê-lo, desbravá-lo e aprofundá-lo, a gente sempre se volta para as coisas do mundo, né? Não existe uma linguagem que seja feita simplesmente por elementos sutis, abstratos. Muito pelo contrário, a linguagem ela se pauta nas coisas concretas para que a gente possa fazer essa comunicação. E daí há uma ideia de metáfora, daí há uma ideia de figuras de linguagem que nós utilizamos tanto no nosso dia a dia de forma tão corriqueira que a gente não perceba o seu uso,
né? Então, logo mais eu vou acabar soltando alguma figura de linguagem aqui como força de expressão para indicar alguma coisa, e vocês vão perceber que a gente vai, que isso é muito comum, né? Nada é dito, por exemplo, ao pé da letra, né? Porque a letra não tem pé, mas quando eu falo pé da letra é uma figura de linguagem que eu estou querendo dizer que não deve se levar as coisas de maneira literal. Então, o desenvolvimento dessa linguagem também vai passar por uma espécie de arte, né? E por que a arte é tão importante nesse processo? Porque tanto a linguagem quanto a arte, né, no aspecto de belas artes, né, sei lá, escultura, por exemplo, e também no aspecto poético, musical, elas têm semelhanças. E vamos a elas, as primeiras semelhanças, para depois a gente tratar das diferenças. Então, a semelhança principal da linguagem para com as artes é a ideia de mensagem. Toda arte tem uma mensagem, tem algo a ser transmitido. Se a arte não tem algo a ser transmitido, é porque não é arte, mas é um artesanato, algo do tipo. Quando, por exemplo, eu trabalho, o que para nós, né, não sei para os árabes, mas a gente chama de arabescos, né, como essa ideia de figuras, né, que são desenhadas, que são ornamentais, apenas simplesmente ornamentais, e tem essa ideia de que um arabesco, né, um ornamento, e eu entendo que o arabesco vem de árabe, né, como se fosse um ornamento árabe. Posso estar enganado nessa minha concepção, mas eu tenho quase certeza que eu vi isso em algum lugar. Mas eu estou trazendo isso porque às vezes a gente não tem o valor, não tem a chave de entendimento daquilo que é daquilo que um desenho, um ornamento representa, certo? Então, como a gente perde essa chave de compreensão, essa chave de entendimento, vira tudo ornamento, tudo vira ornamental, né? E eu vou dar até um exemplo aqui com o Apolo, que está sempre aqui, mas eu vou dar antes um outro exemplo. Quando a gente fala da ideia das grecas romanas, né? Grecas romanas são aqueles padrões quadrados que tem nos templos, né? Tem as grecas e tem também as ondas, né? E tanto as ondas, né, que tem também, né, como um padrão dos templos, quanto as grecas, a greca eu não tenho certeza, mas a onda eu tenho certeza que está relacionado com essa ideia do tempo, das ações e das inações, né? Ou seja, você tem um período de atividade, um período de recolhimento, assim como a onda do mar, né? Então está representando essa ideia do tempo, está representando essa ideia da relação com, com esses ciclos, tá? E também a greca vai trabalhar isso, né? Quando tem essa forma quadrada e esse quadrado que se direciona ao centro, né? Como uma espécie de círculo de decisões que vai trabalhando até chegar ao centro de nós mesmos. E mais assim, mais exatamente eu não tenho essa ideia concreta, né? Então, para mim, como eu não tenho essa chave de entendimento, a greca se torna apenas um ornamento. Uma outra ideia, por exemplo, aqui no Apolo, né, existe esse ornamento aqui dos cabelos dele, né? Onde para nós aqui é só um cabelo, né? Não tem nada aqui. A gente poderia pensar que é uma passadeira, uma tiara e tudo mais, né? Porém, o que a gente percebe nos padrões dos deuses solares, né, que estão representando essa ideia de luminosidade, é que muitas vezes eles trazem neles cornos, né, chifres, que estão representando como que antenas que captam essa ideia do infinito, como se ele conseguisse ver para além do que é visível. Então esses cornos, eles são como antenas que captam ficou engraçado isso aqui, que captam as ideias que são lançadas pelo cosmos. E da mesma forma como esses deuses mais antigos são representados dessa forma, o Apolo também assim o é. Não existe nenhuma menção em relação a Apolo ter cornos, tá? Mas
ele existe, por exemplo, a ideia dele ser um Deus, um senhor de profecias. E por isso essa ideia aqui né, desse cabelo aqui, para dar essa ideia avantajada, porque, né, os gregos, como eles têm esse ideal de beleza, e beleza extremamente relacionada com um aspecto humano, né, eles nunca trazem aos seus deuses mais perfeitos, vamos dizer assim, ou mais altos, elementos que estejam relacionados com formas menos perfeitas, né? Então, assim, é como se a perfeição do corpo humano ela não fosse a ela atribuída nenhum outro tipo de coisas diferentes, né? Ou sei lá, não tem nenhum tipo de privação, né? Ou de um braço, né? De um olho, não falta nada, né? Então, assim, deuses que não tem tanto essa expressividade, né? Quais são os deuses principais do panteão grego, né? São os três, Zeus, Poseidon e Hades, né? E também depois o Apolo e a Atena, que estão relacionados com essa ideia de educação. E, enfim, aí tem outros elementos aí, porque cada cidade-estado vai ter uma relação diferente com os deuses, mas a gente pode dizer que esses três são os mais entendidos, até porque a ideia do Hades, por exemplo, já é uma coisa mais difundida, né? Todos eles falam dessa ideia do submundo, desse lugar para onde todos irão, e o Zeus ele é o senhor de todos os deuses, né? Aí Poseidon, por ser o senhor dos mares, ele está sempre rodeando todas as cidades-estados, vamos dizer assim, né? Para dar um fechamento aqui, né? Eu fui longe aqui. Vamos voltar. Tudo isso para dizer o seguinte: às vezes a gente não possui a chave daquele ornamento em si, e por não possuirmos a chave desse ornamento, isso fica fechado para nós. Então, quando a gente trabalha a ideia da arte, a arte tem uma mensagem que é igual à palavra, à linguagem, né? Igual assim, no sentido em que eu quero transmitir uma ideia, uma força, que pode ser resumida em uma palavra, pode ser resumida em apenas uma ideia. Uma única palavra que traz essa força, essa ideia, esse arquétipo, enfim. Uma outra coisa que é trazida é que a linguagem ela tem uma conexão emocional muito clara, muito forte, e assim também a arte vai trabalhar diretamente com as emoções, tá? Então tem essas duas semelhanças aí. O outro aspecto, né, é justamente a parte da disciplina, né? Quando eu desenvolvo uma disciplina de forma extensa, né? Tanto na linguagem quanto na arte, nas belas artes, eu consigo cada vez melhor expressar o que eu quero trazer. Então, é interessante que alguns teóricos eles colocam, por exemplo, a escultura como a arte de tirar o que sobra, né? E assim também Michelangelo fala sobre isso, né? Talvez por isso, como Michelangelo falava, né? Aquela ideia de que quando perguntaram para ele sobre como ele fez, acho que foi o Moisés, eu não me lembro agora qual foi, ou foi o Davi, e ele dizia que ele não fez nada porque a imagem já estava ali, né? A única coisa que ele fez foi tirar os excessos, né? E é uma coisa engraçada porque quando a gente olha para a pedra, a gente só vê a pedra, né? Às vezes nem a pedra a gente está vendo direito. Então, conseguir tirar os excessos e puxar dali a imagem que estava, de certa forma, aprisionada. Esse conceito tem um paralelo muito profundo com a própria ideia de o que é filosofia. A gente já vai tratar sobre isso já, porque eu acabei de lembrar disso, mas essa filosofia como essa ideia de libertar a alma que está prisioneira. À medida em que a gente vai
trabalhando, né, talhando a pedra ou desenvolvendo dialeticamente essa comunicação com o com esse ser, com essa alma, a gente vai conseguindo libertar e puxar ela de dentro dessa prisão, tá? Então, assim como a arte, né, tem essa capacidade de poder libertar as formas da pedra, né, da matéria, também a filosofia possui a capacidade de tirar de dentro, né, de eduzir, de fazer com que o ser possa tomar espaço no mundo, com a filosofia, né? A filosofia possui essa capacidade de fazer essa retirada, né, do ser para fora, né? E não tira para fora porque precisa que ele venha para fora ou qualquer coisa do tipo, mas é um processo que a gente chama de educação. Educação vem de trazer para fora, né? Edutire, exducere, né? Então, é uma palavra que tá trazendo justamente isso, essa ideia de que o ser precisa sair dessa prisão em que ele se encontra para que ele possa se expressar no mundo e, como podemos dizer, conquistá-lo, de alguma forma. E quanto mais a gente conquista essa capacidade de estabelecer essa proporção, né, interior, né, e aí eu já vou explicar a ideia de proporção nesse contexto. Quanto mais a gente consegue colocar essa proporção no mundo interior, mais a gente consegue trazer para o mundo exterior. Essa ideia de proporção do mundo interior que eu estou falando está relacionado com a ideia de conseguir entender que a mente ela funciona, né, de forma paralela às emoções. Porém, a todo momento elas estão se interferindo. As emoções estão interferindo na mente e a mente nas emoções. E daí que quando eu... E também o corpo, tá? Faltou esse ponto. Então, o corpo, a mente e as emoções, eles precisam estar como num tripé perfeitamente equilibrados para que eles não se atrapalhem. E essa proporção, essa harmonia interior é o trabalho, vamos dizer assim, do artista. Antes de que ele consiga realizar uma mudança perfeita no mundo exterior, na pedra, nos sons, né? Ele precisa fazer essa mudança, esse movimento no mundo interior, tá? E daí que Platão vai trabalhar a ideia de ginástica em música, né? Ginástica para o corpo, música para a alma, sendo que a música e o verdadeiro músico é aquele que consegue harmonizar esses elementos, tá? Tudo isso que eu tratei a respeito dessa harmonia interna é nada mais que uma representação ou um eco, né, daquilo que Platão vai tratar na República, dessa ideia de educação, que ele vai buscar meios para poder esclarecer e tornar mais palpável como desenvolver a alma das pessoas. Essa educação toda precisa levar em conta de que a alma está desperta em algum grau, porque tudo isso remete a um pouco da ideia de sacrifício. Então, assim, eu falei mais cedo da ideia de artesanato, né? Do conceito, melhor dizendo, de artesanato. Então, do artesanato como uma espécie de elemento externo que é trabalhado, né, como um móvel ou algo que é feito em série, né, como por exemplo, deixa eu ver, um pote de barro, né, que são feitos vários iguais àquele mesmo pote. Então, assim, o artesanato tem essa ideia de escala e reprodutibilidade, e num contexto de educação ele tem uma finalidade de nos ensinar a trabalhar com a matéria. Então, no caso de você trabalhar o barro, né, você trabalha com esse barro, né, você trabalhar o metal, você trabalha com esse metal, a argila, né,
Argila, barro, acho que está na mesma, né? Posso estar enganado, mas talvez sim. E qualquer outro tipo de elemento externo, como ah, a, a madeira, né? Até plástico, né? Mas enfim, então tem essa ideia de reprodutibilidade e de uma escala. Hoje eu preciso fazer muito para aprender. Enquanto a arte, ela tem uma outra ideia, tá? Uma outra finalidade que busca que tem que a sua forma de se colocar no mundo e a sua razão de ser no mundo, é para ela é única, né? Ou seja, existe apenas um único Davi, né? Aí, mas tipo, quando eu falo de Davi, qual Davi vocês pensam? Vocês pensam sempre naquele Davi de Michelangelo, aquele gigantesco, né? Enorme. Mas existiram outros Davis, né? Aí existem algumas ideias filosóficas que a gente poderia colocar nisso, né? Onde todos os outros Davis foram uma preparação para esse Davi de Michelangelo, um pouco assim ousada, né? Essa colocação, né? Talvez um pouco até desrespeitosa para com os que vieram antes, mas ainda assim a arte vai tomar uma proposição única, né? Eu poderia dizer que a maior das artes, ela vai sempre englobar, sintetizar todas as outras. Quando, por exemplo, eu falo na Sinfonia de Beethoven, é muito improvável que não se pense de primeira na Nona Sinfonia, que é a maior e melhor delas, né? Claramente ela é superior às outras de Beethoven, né? E isso vale também para, por exemplo, quando você pensa em Beethoven, você pensa na Nona Sinfonia, depois na Quinta, e eu penso na terceira, né, logo depois, são as primeiras que me vêm à mente, né? Mas para alguma outra pessoa pode ser um pouco diferente, mas é muito difícil que não seja a nona a que esteja sempre em primeiro lugar. Existe essa curiosidade, né? Em música clássica, o que é mais famoso geralmente é o melhor, né? Isso é curioso, né? Eu ainda não encontrei uma discordância para isso, né? Algo que me fizesse mudar essa ideia. E na música popular, geralmente o mais famoso é o que é pior, né? O que está mais em voga, geralmente é o pior. Mas enfim, o que eu queria colocar era o que eu já trouxe aqui. Deixa eu fazer uma recapitulação. Existe uma semelhança entre a arte e a linguagem, e essa semelhança se dá pela parte técnica, que é desenvolvida como uma espécie de técnica mesmo, que se deve trabalhar todo dia. Existe o elemento emocional, que está muito atrelado, né, a linguagem e as artes. E existe a ideia de uma mensagem, que é o ponto, o coração, a ideia principal, que precisa ser transmitida tanto pela linguagem quanto pela arte. Sendo que talvez a arte vai muitas vezes trabalhar por vias diferentes, pelos sentidos, né? Por exemplo, a música pode ter um texto, mas não necessariamente vai ter um texto. E ainda assim, há que ter uma mensagem a ser transmitida ali. Tá bem? Então, o desenvolvimento, desculpe, o desenvolvimento disso vai ser trazido e vai ser é que eu perdi um pouquinho a linha do raciocínio, mas existe também o desenvolvimento dessa arte vai se dar através de um artesanato, que a princípio procura a reprodutibilidade técnica para que a gente possa dominar essa matéria, e esse domínio não é simplesmente exterior, é também interior. Então, na medida em que você se qualifica enquanto artista, você se qualifica também enquanto ser humano, tá? Isso precisa ser dessa forma. A maior obra de um artista é a sua própria vida, tá? E ainda que hoje isso esteja descasado, isso precisa urgentemente beber novamente dessas fontes, porque na tradição clássica isso é uma condição essencial, fundamental, não há como ser diferente, tá? E daí que
uma última ideia, um último conceito para trabalhar isso, né? Que esse desenvolvimento do artesão, né? Ele vai também trabalhar essa técnica de dominar o seu próprio mundo interior. E o desenvolvimento linguístico, ele vai trabalhar essa técnica de lidar com a expressividade interior, ou seja, como tornar a minha expressividade mais clara. O que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, o que eu estou transmitindo, como fazer isso de forma mais clara. Aí entra novamente essa ideia, essa linguagem como arte, tá? Bom, eu acabei fazendo algumas tergiversações, né? E entrando em outros caminhos, mas eu acho que eu consegui trazer o essencial aqui para esse vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários, por favor. Muito obrigado você que chegou até aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, tá bem? E até a próxima. Tchau, tchau.